ponto interessante, Pepe, que você me pergunta, né? Propósito ou dinheiro, né? Que você antecipou. O propósito vai te levar ao dinheiro. Eu olho hoje para o corretor de seguros, você que está assistindo, eu olho para o corretor hoje, que tem uma corretora estruturada, que já tem relacionamento com o seu cliente. Cara, eu queria estar começando hoje com a estrutura que a maioria dos corretores tem hoje. Diferente de outros produtos, né? No produto de seguro de pessoas, do seguro de vida, você tem que trabalhar a argumentação de vendas. Você tem que trabalhar o encantamento para mostrar, fazer com que o cliente, contando histórias, entenda as vulnerabilidades que ele tem para que ele possa realizar os sonhos que ele deseja com a família dele. Somente esse ano, no ano passado, 2023, o mercado de seguros de vida individual e empresarial, mesmo com essa baixa penetração, devolveu para a sociedade brasileira R$1.111.000 a cada hora do dia de todos os dias. www.minhavidaprotegida.com.br. É só clicar lá e falar assim, quero ser um multiplicador. Não paga nada por isso, ele se cadastra e passa a ter acesso a todos os conteúdos. Capemisa é uma companhia que se preocupa com gente, é uma companhia que gosta de gente. É uma companhia que quando eu preciso falar com o Fábio, eu mando uma mensagem, eu faço uma ligação, se ele não puder responder ou atender naquele momento, ele dá o retorno. Então é isso que o corretor de seguros tem que valorizar. Imagine você gostar tanto do que faz a ponto de criar um movimento no seu setor, que já está no seu segundo ano. Essa é parte da história do nosso convidado de hoje, Rogério Araújo, corretor de seguros e sócio da TGL, consultoria contábil e corretora de seguros. Rogério, seja bem-vindo ao podcast. Ô Pepe, muito obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui, né, no podcast da Capemisa, ao lado de uma das grandes referências que tenho nesse mercado de seguros de vida, que é meu amigo Fábio Lessa. Muito obrigado pelo convite. Nosso diretor Fábio Lessa está aqui com a gente, obviamente, está aqui para falar de seguro, não tem ninguém melhor do que ele. Fábio, obviamente o podcast vai ser de novo, né? Oi, Pepe, obrigado mais uma vez pelo convite. E eu estou aqui para aprender. O Rogério é um grande mestre do mercado, uma pessoa com uma generosidade incrível, a ponto de idealizar esse movimento Minha Vida Protegida. Então, só muito feliz. Vai ser um bate-papo maravilhoso. Que é isso, amigo. O Fábio já deu spoiler, né? O meu nome é Pepe, você está no podcast Capemisa. E antes de rodar a vinheta, Carolzinha, um beijo. Estou com saudade aqui da minha parceira, que não pôde vir hoje, mas você está sempre aqui no meu coração. Dito isso, roda a vinheta! Então, Rogério, começando muito do início, seja muito bem-vindo ao podcast, a casa é toda sua. Você pode dar um recado para quem você quiser agora no momento. Ok, Pepe. Bom, muito feliz, como eu disse, de estar aqui no podcast ao lado do Fábio, para a gente poder tratar de um tema tão importante, né? Falar sobre seguro de vida. Seguro de vida é uma ferramenta essencial no planejamento e na proteção financeira da sociedade brasileira. E é sobre isso, né? Falar sobre seguro de vida é muito gratificante, ao ponto de criarmos o movimento Minha Vida Protegida, do qual nosso amigo Fábio Lessa é um grande embaixador e a Capemisa nossa apoiadora. Então, muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Fico aqui à disposição para discutirmos desse assunto. O Fábio literalmente veste a camisa do projeto. Veste a camisa, aqui, ó. Em vários eventos que eu vejo que ele leva a camisa, faz questão de usar. Sim. As fotos do evento, normalmente ele tá com a camisa também. E eu quero começar do início. Vamos lá. Recapitular. Como que foi seu início como corretor de seguros? Pepe, eu iniciei no mercado de seguros muito cedo, muito jovem, aos 13 anos de idade. Quer dizer, em 1985, já o meu terceiro emprego com carteira assinada. Naquela época não existia, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu já no meu terceiro emprego, aos 13 anos, eu ingressei na Bamerindos Seguros para ser office boy da Bamerindos. E eu conto essa história, né, para vários corretores, para várias pessoas do mercado, que eu entrei com uma ânsia muito grande de aprender. Porque era uma grande oportunidade, caçula de uma família de 4 filhos. Meu pai tinha um problema de alcoolismo na época, passávamos muitas dificuldades financeiras. E eu entrei naquela ânsia de aprender para poder mudar o dia a dia da minha família, ajudar em casa e construir um futuro melhor. E logo na primeira semana, eu cuidava do almoxarifado da companhia.
E logo na primeira semana, quando eu fui limpar o almoxarifado, organizar o almoxarifado, eu encontrei uma placa que estava jogada num canto. Limpei essa placa e coloquei ela para... Fui guardar essa placa e fui ler a mensagem. E eu li uma única vez essa mensagem. E eu não entendia o porquê ela ficou gravada no meu coração e na minha mente. Essa mensagem falava que, se me fosse possível, escreveria a palavra seguro no umbral de cada porta, à frente de cada homem. Tão convencido estou de que essa simples palavra pode reparar famílias de perdas antes irreparáveis. Uma frase que foi dita por Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido, durante a Segunda Guerra Mundial. E ele já falava ali, já citava a importância do seguro de vida para as famílias. Eu li aquela frase, mas eu não entendi o porquê ficou gravada. Fiquei de 85 até 1998 trabalhando dentro de seguradoras, cuidando dos seguros patrimoniais. Até que em 1998, os técnicos de seguros foram substituídos pelos sistemas de cálculo das seguradoras. E em Belo Horizonte, moro em Belo Horizonte, como nós tínhamos ali uma única matriz de seguradora, nós tínhamos muitos técnicos para poucas vagas. Então eu fiquei um período de quase um ano buscando recolocação no mercado. Não encontrei, e aí eu fui trabalhar como agenciador para vender seguro de vida individual nas ruas de Belo Horizonte, de uma corretora de seguros. E ali começou o meu encontro com o seguro de vida. Comecei como agenciador, não tinha uma rede de relacionamento, então o processo foi para a rua, bater de porta em porta, consultório médico, odontológico, advogados, engenheiros, contadores, e muito cru, perguntando para as pessoas, né? Você quer comprar um seguro de vida? E as pessoas falavam, não quero. Porque até hoje as pessoas não querem comprar o seguro de vida. As pessoas compram o que o seguro de vida é capaz de fazer na vida delas. Então, mas não tinha outra alternativa. Então eu continuei prospectando, e aí comecei a aprender algumas coisas. Focar num público-alvo, adaptar o seu discurso de acordo com o seu público, resiliência, persistência, porque cada dia que passava eu estava melhor preparado. Uma melhor apresentação, argumentação, um contorno de objeções, e as coisas começaram a dar certo. Quando começaram a dar certo, eu falei, por que eu não sou um corretor de seguros ao invés de um agenciador? Aí me tornei corretor de seguros. Para atender uma necessidade minha, uma necessidade financeira. Então eu trabalhava vendendo para ganhar uma comissão e pagar as minhas contas. Até o dia que eu encontrei o tal do propósito do seguro de vida. E aí esse encontro foi maravilhoso e transformou a minha vida como corretor de seguros. É engraçado você falar propósito, que tem uma pergunta aqui no roteiro que era corretor por amor, dinheiro ou propósito. E você acabou de falar que no início pode ter sido por causa de dinheiro que você precisava, sim, mas veio o propósito do seguro e que transformou a sua vida e sim, o seu jeito de ver essa solução. E para você, qual que é o propósito do seguro? Você cuidar de pessoas. Você se interessar por pessoas. Interessar por histórias. Seja de uma pessoa, seja de uma família, seja de uma empresa. Porque as pessoas compram por aquilo que ela fala para você. Nós tivemos um bate-papo ali fora antes de começarmos e eu te perguntei da sua filha. Sim. Né? Então, quando era beijo do papai. Isso. Então você vai comprar uma apólice de seguro de vida porque você me disse da sua filha e o seu olho brilhou quando você falou dela. Então esse é o motivo que faz as pessoas comprarem uma apólice de seguro de vida. Esse é o propósito, é se interessar por pessoas. É você entregar soluções de problemas para as pessoas. E essa é a magia do seguro de vida, né, Rogerinho? Porque o seguro de vida proporciona que a gente entenda histórias individuais, porque cada pessoa tem a sua história. É diferente de um carro, é diferente de uma máquina, é diferente de uma casa. As pessoas têm histórias diferentes, necessidades diferentes, e ao longo da trajetória de vida, isso muda. Elas vão ter mais ou menos necessidades. Isso é mágico, você ter a capacidade, essa é a grande competência, né, de um corretor de seguro de vida, é ter a capacidade de ouvir, de gostar de histórias, né? De gostar da história das pessoas, do que traz elas até aqui, do que trouxe elas até aqui, de onde ela pretende estar no futuro junto com a sua família, e você conseguir encontrar soluções que protejam essa trajetória de vida para que esses sonhos sejam realizados. E um ponto interessante, Pepe, que você me pergunta, né? Propósito ou dinheiro, né? Que você antecipou. O propósito vai te levar ao dinheiro. Esse que é o grande segredo. O grande segredo é
O corretor de seguros que ele compreende o seguro de vida e vive o seguro de vida e entende que o seguro de vida é uma ferramenta que transforma a vida das pessoas, das famílias, das empresas, da nossa sociedade e pode transformar o futuro do nosso país, o momento do nosso país, porque esse dinheiro volta para a sociedade brasileira. Então, quando ele encontra o propósito, compreende o propósito, consequentemente, ele vai ganhar mais, porque ele vai vender mais. Porque ele tira aquele peso de sentar com o cliente pensando, e eu tenho que vender para poder ganhar uma comissão. Uhum. Ele não leva isso para a reunião. Ele não leva para a reunião. Porque a partir do momento que ele conhece o propósito, ele vai falar, eu quero conhecer o Pepe. Eu quero entender quais são os sonhos do Pepe para a filha dele. Quero entender o que é importante na vida do Pepe. E a partir do momento que o Pepe me contar a sua história de vida, o que ele sonha para ele, para a família dele, para a filha dele, eu vou entender que aquilo que eu faço é importante na vida dele. E aí eu te ajudo e sou remunerado por isso. E sou bem remunerado para poder te ajudar. Então é uma satisfação sensacional, porque você ganha dinheiro para poder fazer o bem para as pessoas. Sim, eu espero que os corretores estejam ouvindo a gente, estejam notado tudo isso, que é muito interessante. E aproveitar que a gente está falando dos corretores, qual que foi a sua maior dificuldade no início? E aproveitar que o Fábio está aqui, o que você enxerga também de dificuldade desse corretor que está começando na vida, primeiro ano de corretagem, o que fazer? Pepe, o grande desafio é porque eu comecei não do zero. Eu comecei com muitos saldos negativos. Então, eu poderia ter feito muito mais se eu tivesse estruturado para poder começar. Uhum. Se eu tivesse um pilar de sustentação, alguma receita, e eu não tinha. Então, muitas vezes, no início da minha carreira, eu ia para o interior do estado e tinha que dormir no banco da rodoviária, porque eu não tinha dinheiro para poder me hospedar no hotel. Então eu ia para ficar 2 dias e levava uma peça de roupa na mochila. Dormia no banco de rodoviária para trocar de roupa e trabalhar no dia seguinte. Então essa falta de estrutura me privou de conseguir um volume maior de vendas. Consequentemente, se eu tivesse uma estrutura, eu teria um retorno mais rápido e estaria estruturado. Também essa questão da falta do planejamento. Então, como eu não tinha recursos financeiros e não tinha estrutura, era o Rogério, pessoa física, com a pasta na mão. Então, eu não tinha um planejamento. Então, logo nos primeiros anos, até eu constituir a empresa, os primeiros anos de trabalho como corretor, eu era um corretor meio que caminhão basculante com a traseira aberta. Então, eu vendia muito, mas como eu não fazia uma boa gestão da minha carteira, eu perdi alguns clientes. Sim. E perdi alguns clientes por quê? Porque eu colocava débito em conta no banco do cliente. E aí um gerente atento a isso, quando começava a olhar que entrava na conta do Pepe um débito de 200, 300, 400 reais todos os meses de forma recorrente, ele sentava com o Pepe e falava, Pepe, o que é isso? Você fez um seguro com quem? Ah, eu fiz com um menino que bateu lá na minha porta do consultório. Aí, pô, você é louco? Cancela o seguro lá e faz aqui no banco. Então, no início, eu tive muita dificuldade com isso, né? Mas o volume de venda, graças a Deus, era muito alto e isso não impactou. Mas a grande dificuldade no início foi essa. Eu olho hoje para o corretor de seguros, você que está assistindo, eu olho para o corretor hoje, que tem uma corretora estruturada, que já tem relacionamento com o seu cliente. Cara, eu queria estar começando hoje com a estrutura que a maioria dos corretores tem hoje. Porque só falta uma única coisa para ele colocar em prática, né? Ele desejar fazer, né? É muito mais do que sonhar. Desejar é você conhecer o seguro de vida, aplicar o seguro de vida na sua vida e executar aquilo que tem que ser feito. Porque não tem como dar errado se o corretor fizer isso hoje. Interessante. E Fábio, se puder falar um pouquinho dos corretores que estão começando agora? Acho que a grande palavra que tem que estar lá no espelho do corretor todo dia de manhã tem que ser resiliência. Porque, diferente de outros produtos, né, no produto de seguro de pessoas, no seguro de vida, você tem que trabalhar a argumentação de vendas. Você tem que trabalhar o encantamento para mostrar, fazer com que o cliente, contando histórias, entenda as vulnerabilidades que ele tem para que ele possa realizar os sonhos que ele deseja com a família dele. Isso dá trabalho. É bem mais trabalho do que simplesmente cotar um automóvel em 3, 4, 5 seguradoras e apresentar
as cotações de pedir para o cliente escolher qual é o mais barato. Né? Então, e também você não tem a mesma taxa de conversão que você imagina, porque quando a gente vê histórias como a do Rogério e outros corretores de sucesso, a gente só vê os lados dos fechamentos. Né? Você não vê os lados das perdas dos negócios em que você prospectou e não conseguiu fechar. São muitos também, né, Rogério? Sim. Então, entender que você não vai conseguir fechar todos os negócios, corretor. Você tem que resiliar, você tem que encher o seu pote, você tem que fazer muita prospecção para você ter muito fechamento. Então, eu acho que a resiliência, principalmente no início, para transpor e aí conseguir esse equilíbrio para conseguir o planejamento, esse equilíbrio financeiro para sustentar e financiar prospecções, é a paciência, a resiliência que o corretor precisa passar por esse corredor de fogo. Ele passou por isso, ele vai conseguir, com mais tranquilidade, aumentar a carteira dele e assim por diante. E hoje em dia, né, diferente da história que o Rogério contou, de quando ele começou, você tem outras ferramentas de prospecção, como redes sociais, que são ferramentas mais baratas até e mais acessíveis, né, e democráticas, que você consegue acessar clientes no Brasil inteiro e atender o cliente online. Então, isso reduzindo o custo operacional, que você não precisa mais dormir em praças, né? Você pode atender o cliente online. Então, eu acho que o mundo está um pouco mais fácil, né, do que foi no passado. E para o corretor que já tem uma carteira, ele já tem uma estrutura, ele já tem um nome formado, é só vontade. É só vontade. E entender que mesmo ele tem que resiliar. Mesmo ele tem que insistir, tem que ter paciência e tem que ter a certeza de que se ele vai oferecer para 10, uns 5 não vão aceitar. Mas os outros 5 vão fechar. E depois ele vai de novo ofertar para esses 5 e assim por diante. Sim. E por isso é importante ele entender o propósito. Por isso é importante ele compreender que ele tem uma missão de ajudar as pessoas. Porque aí fica fácil, Pepe. Eu falo muito com o meu time comercial. O poder da decisão de compra, o comercial não tem e o corretor não tem. O corretor não decide para o seu cliente se ele vai contratar ou não. Mas se ele tiver uma convicção de que o papel dele não é fazer o cliente assinar e comprar, que o papel dele é sentar com o cliente, entender a vida do cliente e mostrar para o cliente como que aquilo que ele faz e como o seguro de vida é importante na vida dele. Se ele entender isso e fizer bem feito, ele fala, ok, cumpri minha missão, o poder de decisão é do Pepe. O poder de decisão é do Pepe. Se o Pepe vai comprar R$1 milhão para a filha dele, é uma decisão do Pepe. O meu papel foi mostrar para ele que ele tem essa possibilidade e que tem uma ferramenta de inteligência financeira, de proteção financeira, que é o seguro de vida. Eu te apresentei e te expliquei e mostrei o quanto é importante para você e o quanto isso vai trazer de liberdade financeira para você. Porque quando você assina uma proposta de R$1 milhão e compra o apartamento, o imóvel, o patrimônio para sua filha, o dinheiro que você produz em vida ao longo da sua vida, eu estou dizendo para você, vai viver, vai colocar sua filha para estudar numa escola melhor, vai fazer uma viagem de férias, vai morar numa casa melhor, vai ter um plano de saúde melhor. Por quê? Porque você não tem mais necessidade de guardar todo o dinheiro para formar R$1 milhão de patrimônio. Porque você já formou R$1 milhão de patrimônio comprando a sua apólice. Então, o meu papel eu fiz, eu cumpri o meu papel. O poder de decisão de compra é seu. Então, quando o corretor tem isso em mente, fica mais leve. Fica mais leve. E aí ele passa a entender que é muito simples. Não é difícil vender seguro de vida. Quando você tem o conhecimento, está preparado e se interessa genuinamente pelo cliente. Porque se você aplicar isso, as coisas irão acontecer. Porque o Pepe que vai comprar a apólice hoje vai sentar com seus amigos amanhã e falar, cara, comprei um patrimônio para minha filha de R$1 milhão, ganhei liberdade financeira, vou poder colocar a minha filha para estudar numa escola melhor. Você quer conhecer o que eu fiz? Eu vou te apresentar o Rogério vai conversar com você. E aí os novos clientes vão surgindo. Então essa corrente de fazer o bem é muito bom, porque essa corrente ela vai ser só alimentada com novos elos todos os dias. Porque um cliente que é atendido dessa forma, ele fica grato com você. Você transformou a vida dele. Você trouxe liberdade financeira, composição patrimonial. E aí eu vou perguntar, Pepe, fez sentido aquilo que eu fiz para você e para sua família? Fez. Que bom que você gostou. Sabe por quê, Pepe? Eu vou te presentear
com 5 consultorias como essas para que você possa presentear pessoas do seu relacionamento que, assim como você, gostariam de passar por essa experiência, que se preocupam com a família, com os filhos. Quem você gostaria de presentear? E aí você vai falar o nome dos seus amigos, das pessoas, e vai me falar o porquê que você está presenteando essas pessoas. E sabe o que acontece com a maioria dos meus clientes? Quando chegam no quinto, ele fala, você não quer me dar mais 2 consultorias, não? Aí eu falo, só mais 2. E ele me indica. Aí eu saio dali com 4, 5, 6 recomendações de vendas praticamente fechadas. Porque quando eu conversar com o seu amigo, não é o Rogério que está dizendo para ele que ele precisa de um seguro de vida. É o Pepe, que é amigo dele, que deu para ele de presente. Por quê? Porque ele também é pai. Então, quando eu sentar, eu vou falar, sabe por quê? Porque o Pepe está te presenteando? Porque ele disse que assim como ele se preocupa com a filha, você se preocupa com o seu filho. E é por isso que ele está te presenteando. Então já não é o Rogério, o corretor, que vai dizer para o seu amigo que ele precisa de seguro de vida. Você já disse que ele precisa. Eu só vou comprovar para ele que você estava certo. Porque fez tão bem para você que você quer fazer bem para ele. E aí o processo vai acontecendo. Então é muito simples fazer o processo. Mas o corretor ele tem que dar 3 passos, né? Que a gente estava conversando sobre isso. Primeiro passo é ele compreender o que é o seguro de vida. Seguro de vida é muito mais do que seguro de morte. Tem diversas coberturas em vida, mas mesmo a cobertura vida pode transformar a sua vida em vida. Porque, como eu disse, você está comprando um patrimônio que te traz liberdade financeira para você usar o dinheiro e o tempo que você levaria para formar o patrimônio para usar em vida, morando melhor, se alimentando melhor, tendo uma condição melhor, padrão de vida hoje para você viver ao lado das pessoas que você ama. Quando você compreende isso, você quer aplicar isso na sua vida, porque não faz sentido, você tem que aplicar na sua. E na hora que você aplicar na sua, você vai se sentir incomodado e vai querer contar isso para todas as pessoas que vivem com você, que você tem contato com os seus clientes, com os seus amigos, com os seus familiares. E aí os resultados vão acontecendo. Então, a característica comum de todos os grandes profissionais que têm sucesso na venda do seguro de vida chama-se incômodo. Ele conheceu algo que aplicou na vida dele, fez tão bem para a vida dele que ele quer contar para todo mundo. E ele conta para todo mundo com um brilho nos olhos. Ele conta para todo mundo falando, eu apliquei na minha vida e está funcionando. Eu estou me sentindo mais seguro. Eu adquiri um patrimônio, eu ganhei liberdade financeira, eu tenho mais tempo para poder conviver com a minha família. Por quê? Porque eu comprei uma pólice de 1 milhão, de 500 mil, de 600 mil, de 2 milhões de reais. E aí ele começa a contar para todo mundo, ele conta para o cliente com entusiasmo, acreditando naquilo porque ele aplica na vida dele, que não tem como dar errado. Faz total sentido. Eu sinto que no Brasil ainda tem esse tabu, né? Que seguro de vida é só morte. Ou se eu comprar seguro de vida, eu vou estar trazendo algo para minha casa. Porque vai dar azar. Vai dar azar. Bate na madeira quando fala. Pepe, mas olha só. Quando você saiu de casa e veio pro podcast hoje, você deixou a porta da casa aberta ou trancou a casa? Trancado, obviamente. Vai atrair arrombamento, cara. Vai dar azar. Então não faz sentido nenhum falar que seguro de vida dá azar. Então quem contrata um plano de saúde vai adoecer. Sim. Vai atrair doença. Não faz Ou sentido vai roubar nenhum. o carro. Ou vai roubar o carro. Fazer seguro do carro, vai roubar o carro, vai se envolver em acidente. Então, a questão é que as pessoas não sentem isso e não pensam isso. É igual a história do Ricardão. Eu não vou comprar seguro de vida e que não vou deixar dinheiro para minha mulher que ela vai arrumar o Ricardão. Um pai de família que tem filhos em casa, ele não pensa isso, ele não sente isso. Assim como ele também tem certeza que contratar um seguro de vida não vai atrair azar. Sim. Mas ele escutou isso em algum momento da vida e ele acha legal falar. E ele fala da boca para fora. E aí o corretor tem que chamar esse camarada para responsabilidade de novo. Rogério, eu não vou comprar seguro de vida não, porque minha esposa é nova, bonita, vai arrumar um Ricardão, vai torrar o meu dinheiro. Aí eu falo, tudo bem, doutor, agora vamos voltar a conversar sério. Porque o assunto é sério. Sim. Gostei da brincadeira. Não estou brincando não. Falo, tá brincando. Sabe por quê, Pepe? Eu também sou pai. E eu trabalho para poder proporcionar para os meus filhos uma boa moradia, alimentação, saúde, educação. E eu prefiro 1000 vezes que se eu morrer hoje, eu prefiro 1000 vezes que amanhã a minha esposa se relacione com alguém por afinidade, por prazer, por amor,
do que ter que se relacionar com alguém por necessidade, para trazer comida e colocar na mesa dos meus filhos. Por isso que eu tenho certeza que o senhor está brincando. Aí sabe o que o cliente fala? Estava brincando. Por quê? Porque ele não sente isso, ele não pensa isso, mas ele escutou em algum momento e alguém falou, todo mundo riu, aí ele fala, é legal falar isso. E ele fala. Só que aí a gente tem que chamar as pessoas e trazer de novo para o assunto, porque o assunto é sério. Sim. E vi um dado recente que fiquei assustado, né, da FENAPREV, que 82% dos brasileiros não têm seguro de vida ativo. O que vocês acham disso? O que está acontecendo? O que a gente pode fazer como setor para mudar esse pensamento das pessoas com o seguro de vida? Afinal, todo mundo quer um seguro de vida, mesmo que não saiba, né? Vou deixar o Fábio começar, porque a minha visão aí eu vou ter que falar para o corretor, talvez o corretor vai brigar comigo, mas vai. Vou deixar o Fábio começar. E é pior ainda, porque 21% dessas pessoas que têm seguro de vida, ou seja, dos 18%, tem porque uma empresa contratou para elas. Porque o seguro é coletivo. Então, é pior ainda esse dado. A população não tem a percepção desse risco. Né? E é o risco mais certo que nós temos. Né? Não é se, é quando. Sim. Então, as pessoas não têm essa percepção. Cabe ao corretor... Por isso que o corretor tem que ser insistente, tem que ter paciência. E tem que levar muito a sério essa prospecção. Não pode simplesmente, quando mandar uma renovação de um seguro de automóvel, anexar uma proposta de seguro de vida sem explicar. Não vai. Assim ele não vai vender. E aí ele começa a ter a certeza que, de fato, desta maneira, o cliente não compra seguro de vida. Se ele fizer a abordagem correta, entendendo a história de vida desse cliente e conseguindo propor a solução correta para isso, ele consegue abordar. Então está muito mais na oferta do que hoje numa necessidade ou num gap de produtos. Eu acho que o mercado de seguros hoje tem uma capacidade de absorver riscos, até porque, diferente de outros produtos, o seguro de vida você pode contratar vários em várias seguradoras, não existe concorrência de apólices, então o mercado de seguros tem capacidade de absorver os riscos. Nós temos um problema de oferta, temos um problema de trabalhar direito essa carteira, temos um problema de esclarecer, de elucidar para os nossos clientes quais são os riscos que eles estão expostos e qual é a necessidade, a obrigação, a responsabilidade que ele tem em cobrir esses riscos, para que ele dê sustento para suas famílias. O Fábio disse tudo. Por que nós temos algo em torno de 83%, 82%, 83% da sociedade brasileira economicamente ativa sem uma cobertura de seguros de vida? Isso está falando, isso em números é algo próximo de 65 milhões de brasileiros economicamente ativos sem nenhuma cobertura de seguro de vida. É uma massa gigantesca. Né? Aí vão nos mitos. Aí quando conversa com um corretor de seguros a respeito disso, aí o corretor fala, porque ele ouviu falar assim como o cliente do Ricardão. Mas o brasileiro ele compra seguro de automóvel e não compra seguro de vida. Ele valoriza mais o automóvel do que a família. Ele não tira o carro da concessionária ou da garagem se não tiver uma apólice de seguro de automóvel emitida. Ele não compra seguro de vida. E os números mostram isso, é simples. Né? Japão, mais de 90% da sociedade economicamente ativa tem seguro de vida. Estados Unidos, 73% da sociedade economicamente ativa tem seguro de vida. No Brasil, como o Fábio falou, se a gente descontar as apólices vinculadas a um CNPJ, a gente está falando algo próximo de 5%, tirando AP, prestamista, a gente está falando com menos de 5% da sociedade brasileira economicamente ativa com uma apólice para chamar de sua. Pô, Rogério, então é cultural, o brasileiro não compra mesmo. Tem 20 anos que eu constituí a TGL, completamos agora dia 15 de setembro. E aí fica um alerta para você, corretor. Eu comecei a corretora Vida e Previdência. Constituí a TGL em 2004, por quê? Porque os meus clientes Vida e Previdência, que compraram o seguro de vida entendendo o porquê do seguro de vida, então não compraram uma apólice de seguro de vida, compraram a garantia da educação dos seus filhos, a garantia da dignidade financeira das suas famílias, compraram não deixar despesas e dívidas para suas famílias. Então, quando eles compraram o seguro de vida e compraram um plano de previdência privada, esses meus clientes que compraram entendendo o porquê, começaram a falar comigo o seguinte: Rogério, já que você cuida daquilo que é mais importante para mim, que é a minha família, já que você cuida do meu planejamento da previdência, planejamento de aposentadoria, cuida do seguro do meu automóvel para mim,
cuida do seguro de residência para mim, cuida do seguro da minha empresa para mim. Então, quando eu ingressei no mercado de ramos alimentares e seguro de automóvel, foi para atender uma demanda dos clientes de vida e previdência que falaram: cuida de tudo, já que você cuida daquilo que é mais importante, cuida do meu automóvel. Então, fica um alerta, né? O corretor hoje que não trabalha a vida com os seus clientes está deixando a porta aberta para que alguém um dia passe a cuidar. Então, eu comecei a trabalhar com o seguro de automóvel há 20 anos atrás. E ao atender os meus clientes no automóvel, quando você cria a célula de seguro de automóvel na sua corretora, automaticamente você começa a receber uma série de pedidos de cotações de quem não é cliente. Uhum. Ok? Porque o automóvel, o que o cliente do automóvel busca na hora de contratar ou renovar um seguro? Preço. Então ele começou a ligar na TGL para poder perguntar: cota o automóvel para mim? E não era clientes. Ok? Não era cliente de vida e previdência. Então, naquele momento, eu olhei e falei: eu não quero ser um balizador de preço para o seguro de automóvel. Então, eu comecei a inserir no perfil de automóvel algumas perguntas. Nome dos filhos, idade dos filhos, escola que eles estudam, qual que era a profissão, se era empresário, qual o ramo de atividade, qual empresa, para qualificar o meu cliente e conhecer o meu cliente. E a partir do momento que eu conseguia trazer, através do automóvel, um cliente novo, casada, mãe de 2 filhos, estudando na melhor escola da cidade. Então, na hora que fechava o seguro de automóvel, eu faço a argumentação, né? Mariana, o seu seguro de R$150 mil, que é o valor do automóvel, está em emissão. O veículo está protegido. Mas, Mariana, olha só, você me disse que é mãe da Aninha e do João, de 9 e 11 anos, que estudam no Colégio Marista, aí na cidade, que é um dos melhores colégios que existe. Eu fiz uma conta aqui, básica, de padaria. Você ainda vai investir na educação da Ana e do João aproximadamente R$600 mil até eles ingressarem na faculdade. O seu veículo de 150 mil está protegido. Aí eu quero fazer aqui um exercício com você. Você tem na sua mesa agora, Mariana, 2 potes. Um pote está escrito proteção do meu automóvel. O outro pote está escrito proteção da alimentação, da moradia, da saúde e da educação, da Ana e do João. Na sua mão agora tem uma única nota, R$100. O exercício é: deposita por favor agora os R$100 no pote que é mais importante para você. Até hoje eu não encontrei um pai, uma mãe ou um filho que cuida dos pais que me respondesse que depositaria no pote do automóvel. Então não é questão de cultura que o brasileiro valoriza mais o automóvel do que a família. Como o Fábio disse, o problema é oferta. Nós temos uma crise de oferta. A gente fala pouco do seguro de vida e quando fala, na maioria das vezes, o faz com baixa qualidade. É o que o Fábio falou. Eu estou renovando o seguro da Mariana, não sei a idade dos filhos, não sei o nome dos filhos, não sei se a educação é importante. E aí simplesmente eu mando a proposta de automóvel e um seguro de vida de R$150 mil de cobertura. Para quem ainda vai investir na educação dos filhos, R$600 mil. Aí, essa cliente vai assinar essa proposta? Não vai. Se assinar, daqui a 2 meses está cancelando, porque ela vai olhar e falar: não faz o menor sentido para mim R$150 mil. Sim. Porque eu não pago 1 ano de educação dos meninos. Então, a gente precisa ofertar com qualidade. E o problema hoje, né, que nós temos baixa oferta e oferta com baixa qualidade. Então, o trabalho que a Capemisa, por exemplo, está desenvolvendo de qualificação, de capacitação do corretor de seguros, ele tem que ser abraçado pelo corretor. O nosso movimento Minha Vida Protegida, né, que é um movimento que foi constituído ano passado, fruto desse incômodo de que a gente precisa falar com a sociedade brasileira de uma forma mais didática e inteligente sobre o seguro de vida, é um movimento que todo corretor deveria aderir, porque ali dentro ele tem no nosso portal uma série de treinamentos, de ferramentas, de capacitação para que ele possa exercer essa missão tão nobre que é cuidar de pessoas. E da onde surgiu a ideia do movimento? Foi justamente desse incômodo. Porque eu sempre participo de eventos ao longo desses 26 anos como corretor de seguros, eu sempre participo de vários eventos do nosso mercado.
E era muito comum, é muito comum, nessa roda de amigos, de corretores, a gente escutar, o mercado deveria falar melhor com a sociedade brasileira, o mercado deveria falar mais de benefícios, o mercado deveria abordar de uma forma inteligente. Mas uma coisa me incomodava nesses eventos. Eu nunca encontrei um cidadão ou uma senhora andando pelo congresso, pelos painéis que eu participei, com um crachá escrito mercado. Eu nunca conhecia a pessoa mercado para poder cobrar dela. Então, quem é o mercado? O mercado somos nós. Então, se alguém quer mudar algo, tem que ser nós. A gente precisa mudar. Então, em função desse incômodo, eu falei, o porquê não sair de um corretor de seguros a ideia de criarmos um movimento nacional aonde todas as seguradoras responsáveis do mercado que têm esse mesmo propósito de cuidar e proteger pudessem abraçar a causa e junto com corretores que já fazem isso todos os dias, desprendidos de vaidade, entendendo que a gente não concorre com ninguém, porque nós temos 83% da sociedade economicamente ativa precisando de proteção. Então, enquanto mais bons profissionais estiverem falando do seguro de vida, melhor para o nosso mercado. Então, nós juntamos seguradoras, né, que apoiam o movimento, buscamos esses corretores que conhecem do mercado, que já fazem no dia a dia e que se dispuseram a doar o seu conhecimento, as suas boas práticas, o seu tempo para poder melhorar o nosso mercado. E 2 objetivos: falarmos com a sociedade brasileira de uma forma inteligente e didática a respeito do seguro de vida, mas para que a gente possa fazer isso, a gente precisa de mais profissionais qualificados. Então, nós estamos qualificando profissionais para que a gente possa levar a mensagem de uma forma mais inteligente. Aí fizemos o primeiro ano, né? Foi o ano passado, conseguimos alcançar um número bem significativo de corretores que entraram como multiplicadores para conhecer um pouco mais e multiplicar isso no seu dia a dia junto à sua carteira de clientes. E esse ano fizemos a segunda edição e o resultado realmente está sendo assim, surpreendente. E os próximos passos, provavelmente a gente vai transformar o Minha Vida Protegida, que é um movimento, criar um estatuto e criar realmente uma entidade onde não tem dono, onde é do mercado mesmo, né? São de todas as pessoas, e criar regras para que a gente possa mudar frequentemente a liderança, mas sempre com pessoas capacitadas, responsáveis, e a gente fazer desse movimento uma grande ferramenta de transformação do nosso mercado de seguros de vida no Brasil. Porque, como eu disse, o seguro de vida é capaz de transformar a vida das pessoas, das famílias, das empresas, mas também do nosso país. Somente esse ano, no ano passado, 2023, o mercado de seguros de vida individual e empresarial, mesmo com essa baixa penetração, devolveu para a sociedade brasileira R$1.111.000 a cada hora do dia de todos os dias. Uau. Então tem uma frase que eu falo que é: o sinônimo de uma sociedade segurada é um país mais rico. Porque esse dinheiro não vai para debaixo do colchão. Esse dinheiro é reinvestido em moradia, em educação, em empreendedorismo. É a dona Maria que recebeu a indenização porque o seu marido perdeu a vida e com aquele dinheiro ela está montando uma lojinha ou está fazendo quentinhas para poder entregar nas construções. Então ela está reinvestindo aquele dinheiro. Então a gente precisa levar o seguro de vida para transformar o nosso país. Entendi. E 2 anos de projeto, o movimento Minha Vida Protegida está aí a todo vapor. Quero saber a evolução que ele teve, de quando começou, da ideia, para agora, e quais são os próximos passos que você enxerga no projeto. Bom, no ano passado nós tivemos aproximadamente 12 seguradoras apoiando, esse ano nós tivemos 18, o ano passado chegamos a atingir quase 1.800 corretores como multiplicadores, esse ano passamos de 3.000. Este ano tivemos uma série de oficinas, ano passado tivemos em torno de 12 oficinas, que são oficinas de treinamento, capacitação de diversos temas, com abordagens distintas, de público-alvo distintos. Tivemos em torno de 12, 13, esse ano tivemos mais de 20 oficinas, então
Assim, e o detalhe, quem ingressa hoje tem acesso a todas as oficinas gravadas do ano passado e desse ano. Sem sombra de dúvidas, é um MBA no mercado de seguros de vida, né? Então, o movimento ele evoluiu e evoluiu muito, né? Esse ano nós participamos lá com um stand no CQCS InsurTech, que é o maior evento de tecnologia e inovação da América Latina do mercado de seguros. Nós estivemos lá com o stand, né? Fomos agraciados com o nosso padrinho, apoiador também, que é o CQCS, o Gustavo Doria, nos concedeu ali o stand para que a gente estivesse presente. Participamos de um painel, né? Participamos de um painel também na Arena, a convite da Capemisa, para poder falar a respeito do nosso movimento. Então, o movimento realmente ele cresceu e cresceu muito. Todos os canais de comunicação do mercado de seguros reconhecem o movimento hoje, citam o movimento como esse agente transformador. Uma adesão mais maciça dos sindicatos também apoiando. Isso. Sindicatos corretores apoiando, né? Sim, sindicatos corretores apoiando em praticamente todos os estados apoiando o movimento. Mas sem sombra de dúvida, o maior retorno é o retorno dos corretores de seguros, que falam: eu ingressei no movimento, eu participei do movimento, eu não vendia seguro de vida, eu aprendi a abordar e eu fiz essa semana 4 visitas e consegui converter 3 vendas, protegi 3 famílias, protegi 3 vidas. E esses retornos são diários, tá? Diários, de corretores que achavam que era um bicho de 7 cabeças falar a respeito de seguro de vida. E que ao participarem do movimento e assistirem às oficinas e aplicarem aquilo no seu dia a dia, falaram: é mais simples do que eu imaginava, né? Não é esse bicho de 7 cabeças. Mas por quê? Porque, novamente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, novamente, eles compreendiam dessa forma porque escutaram isso em algum momento. Ah, é difícil vender. Ah, é complicado vender. Mas espera aí, se eu nunca tentei, pode ser difícil para o outro, pode ser difícil para alguém, pode ser impossível para alguém. Mas se eu não tentar fazer, se eu não colocar em prática, eu não vou saber se eu vou ter resultado ou não. Sim. E as pessoas se surpreendem quando vão colocar isso em prática. Porque todo mundo gosta de contar a sua história de vida, seus sonhos, seus projetos, para alguém que confia. E principalmente quando ele entende que alguém que está sentado na frente dele tem um interesse genuíno em ajudá-lo. Por isso que é importante o corretor compreender o seguro e aplicar na sua vida. Porque ele se sente incomodado e ele vai sentar com esse interesse genuíno e ajudar as pessoas. E aí o processo fica leve. Sim, você está falando dessas chamadas de mentorias que você dá, as oficinas. Você falou de um case específico de um corretor que você chamou ele de super-herói, que ele se sentiu um super-herói. Você pode contar um pouco dessa história pra gente? Posso. Esse ano eu rodei muito o Brasil. Vou rodar ainda até o dia 20. Rodei muito o Brasil falando com vários profissionais do mercado financeiro. Conversei com agentes autônomos de investimentos, conversei com corretores de seguros, conversei com bancários, economiários. Eu devo ter falado aí em torno de uns 8 mil ou 9 mil profissionais esse ano a respeito do seguro de vida. Esse caso que eu comentei é um corretor no interior do Paraná, Cascavel. E ele saiu desse bate-papo, ele compreendeu o seguro de vida e ele saiu desse bate-papo incomodado porque ele tem um filho pequeno. Então a primeira atitude dele foi: eu preciso usar o seguro de vida na minha vida, para minha família. Eu preciso comprar esse patrimônio que é a apólice de seguro de vida. E ele comprou esse patrimônio. E aí, se não me engano, dia 13 de junho que ele fez isso, quando ele participou do evento. 10 dias depois, 23 de junho, e ele foi contar a respeito do seguro de vida para um cliente da cidade. Empresário, pai de um filho pequeno, esposa grávida do segundo filho, e aquele empresário entendeu a importância do seguro de vida e aderiu à apólice. Menos de 60 dias depois, ele estava a bordo de um avião que teve um acidente aéreo. E a indenização foi feita para aquela família, para aquela viúva. E eu liguei para ele para poder parabenizá-lo. E aí ele falou comigo: Rogério, a ficha não caiu. Porque foi só a terceira apólice de seguro de vida que eu vendi. E eu perguntei: o que você está sentindo? Ele falou: eu estou me sentindo, está me faltando palavras para poder falar o que eu estou sentindo.
Falei, você está se sentindo um super-herói. Aí ele falou, é isso. Eu estou me sentindo um super-herói. Porque por ficar incomodado e acreditar no seguro de vida, eu contei do seguro de vida para essa pessoa e eu transformei a vida dessa família. Essa criança pequena e a outra que vai nascer vão morar na mesma casa, se alimentar com a mesma qualidade, estudar numa boa escola, porque eu fiz o trabalho de conversar com esse cliente. Se eu não tivesse tomado essa atitude, essa família hoje perderia o pai e perderia uma condição financeira, perderia o padrão de vida, perderia a esperança de tudo aquilo que o pai sonhou para aquela família. Então, por isso eu estou me sentindo um super-herói. Então, é isso que você, corretor de seguros, tem condições de fazer. É você transformar a vida do seu cliente, transformar a vida daquele empresário, da empresa, do legado, de uma família e ser remunerado e bem remunerado para isso. É o sentimento de dever cumprido, né? De dever cumprido. E de dever cumprido com remuneração. Então, por isso que não tem essa questão de ou eu trabalho pelo propósito ou eu trabalho pelo dinheiro. Não. Eu trabalho pelo propósito de ajudar, cuidar, proteger, salvar famílias. E isso vai me remunerar e vai trazer o dinheiro. Porque enquanto mais engajado com o meu propósito eu estiver, mais retorno financeiro eu vou ter. Pepe, eu dormi em banco de rodoviária. Hoje nós temos mais de 30 mil clientes na carteira. Mais de 75 colaboradores. A gente tem um projeto social com mais de 350 crianças e adolescentes que utilizamos recursos da própria empresa para poder sustentar o projeto há mais de 16 anos. Por quê? Porque eu foquei no dinheiro? Não. É porque eu encontrei o propósito e acreditei no propósito. E eu vivo esse propósito todos os dias. E esse propósito me gera boa remuneração. É isso. Então, não tem que escolher entre um e o outro. Então, muitas vezes, quando você fala de propósito com alguém, fala, pô, é conto de fadas, é conversa fiada, eu trabalho pelo dinheiro. Não. É porque se você trabalhar focado só no dinheiro, você vai conseguir ter resultado. Mas talvez não tenha persistência, não tenha constância. Então, quando você entende o propósito, você foca no propósito, o retorno financeiro virá. E aquela apólice vai ser uma apólice recorrência. Eu tenho clientes na minha carteira, tem 26 anos que eu atuo como corretor vida e previdência quando eu comecei. Eu tenho clientes na minha carteira com 26 anos de empresa. Clientes com 20 anos de casa. Que legal. Por quê? Porque quando ele pensa em cancelar, eu falo com ele. O senhor vai cancelar o quê? A educação dos filhos, a manutenção do padrão de vida. Eu tenho clientes que atingiram 67 anos de idade, que comprou porque os filhos estavam numa escola particular e que hoje o filho é médico e promotor de justiça, os dois filhos. E que me chamou e falou, Rogério, eu não preciso mais da apólice porque meus filhos hoje já têm independência financeira. E eu falei, compreendo. Mas vamos sentar eu e você e os seus dois filhos? Vamos. Sentei com os três. Falei, ó, o seu pai hoje tem um patrimônio, um cheque nominal a vocês de R$1.200.000 e paga hoje próximo de R$1.600 por mês. Vocês não precisam mais que ele pague. A gente pode rasgar o cheque, porque a proteção, o propósito inicial era a proteção, não precisa mais. Ou vocês podem tomar uma decisão inteligente e assumir o pagamento de R$1.600 e manter o cheque assinado de R$1.200.000. O que eu faço? Aí eles falaram, pai, eu assumo o pagamento. Por quê? Porque foi uma decisão inteligente. Sim. Então era muito mais fácil. Se eu quisesse, era fácil o cliente falar, não preciso do seguro, tudo bem, vão cancelar. Mas eu falei com ele, você confia nos seus filhos? Confio. Então vamos sentar os três para tomar a decisão. Porque esse valor não é só seu, mas é deles. Eles têm que tomar a decisão se vão abrir mão do capital segurado ou não. Agora eles têm a consciência, né? Isso. E eles falaram, pai, não, esquece, você está se aposentando, não paga mais o boleto, nós pagamos o boleto para o senhor e na sua falta, quando ocorrer, porque vai ocorrer, cada um tem 600 mil de capital segurado. Simples assim. Então, é esse tipo de trabalho que o corretor tem que fazer. Sim. Só oferecer seguro de vida até o Rogério tomaria não. Você quer? Vamos comprar seu seguro de vida? A resposta sempre vai ser não. Sempre vai ser não. Então, tem que ter o propósito. Quando você se apaixona por isso, quando você entende a essência do seu trabalho, porque a gente acabou de ver, você trouxe esse dado,
apenas 18% da população segurada, e se você desconsiderar os APIs de cartão de crédito, considerar os seguros coletivos, cai para 5%, essas pessoas foram abordadas por corretor de seguros, conscientemente, com o Rogério e como outros. Então, o corretor de seguros tem um papel fundamental, porque essas pessoas não vão sair de suas casas, tomar a decisão, tomando café da manhã, hoje eu vou comprar o meu seguro de vida. Elas precisam ser convencidas. Elas precisam contar as suas histórias para que a gente possa entender as histórias delas e fazer elas escutarem também essas histórias para elas perceberem, realmente eu acho que eu preciso. E aí um corretor, um profissional habilitado, capaz de desenhar a solução correta para proteger essa jornada de vida, oferece a solução. E aí é perguntar como vai pagar. E como eu falei, é muito simples, sabe, Pepe? Vou contar um outro exemplo aqui de um corretor de seguros. 28 anos atuando nesse mercado. E aí relato dele, Rogério, eu nunca tinha vendido uma apólice de seguro de vida individual. Aí o dia que eu fui lá e te escutei, eu voltei para a corretora e fiz algo muito simples. Apliquei aquilo que eu escutei e fiz muito simples. E aí fica uma dica para você, corretor de seguros. Ele separou, naquele mês, algumas pessoas que ele conhecia um pouco da vida daqueles clientes. Clientes que já estavam com ele há 6 anos, 7 anos, 8 anos. Empresários da cidade que ele conhecia, sabia que era casado, que tinha filhos, né, em função do relacionamento de anos ali na corretora. E ele decidiu, esse mês eu vou visitar pelo menos um cliente por dia. E a decisão dele foi sábia. Por que ele fez? Aplicando uma dica que nós passamos para ele. Então ele ligou, por exemplo, para o Pepe, empresário, e falou, Pepe, esse mês nós temos que renovar o seguro da sua empresa, do seu carro, mas antes da gente fazer a renovação, eu queria ir na sua empresa e tomarmos um café juntos, que eu preciso te falar algo. Que dia que você pode me receber? Ah, Rogério, vem aqui amanhã de manhã. Aí ele chega lá e fala, Pepe, eu vim aqui por 2 motivos. O primeiro motivo, para poder dizer para você que eu errei com você. Eu fui negligente com você. E o segundo motivo é para poder reparar esse meu erro. Eu fui negligente com você porque o seu veículo está segurado comigo, a sua casa está segurado comigo, a sua empresa também tem seguro lá. E eu conheço a sua vida, sei que você trabalha para poder gerar recursos, sei o quanto você se dedica à sua profissão para gerar recursos financeiros e proporcionar para a sua família uma boa qualidade de vida. Vocês moram bem, seus filhos estudam numa boa escola, têm uma boa condição de vida. E eu verifiquei lá na corretora que o seguro de vida, que protege a sua vida e protege financeiramente a sua família, eu negligenciei, nós negligenciamos e não fizemos. Então eu vim aqui para poder me desculpar, pedir desculpa por isso e também vim para reparar o erro. E reparar o erro, eu consegui uma condição que eu posso fazer para você, consegui uma condição extremamente interessante, até para poder você me desculpar. Hoje, Pepe, para você comprar R$1 milhão de patrimônio para sua filha, porque um dia você não vai estar aqui, esse patrimônio vai ser utilizado por ela, e um detalhe, esse patrimônio, ao contrário de todo outro seu patrimônio, não vai entrar em inventário, não vai pagar imposto, não responde por dívidas. É patrimônio líquido. E hoje, para cada R$1 milhão que você compre de patrimônio para sua filha, te custa R$250. Aí a minha pergunta é, quantos milhões você quer comprar de patrimônio para sua filha? Ah, 2 milhões, Rogério. 2 milhões? Tá bom. Eu vou mandar emitir a proposta e mando para você assinar e a partir de amanhã, se tudo correr bem, você já está com o patrimônio consolidado para sua família. Me desculpe pelo erro. Só isso. Ele não foi lá falar de morte, de invalidez, nada. Ele foi lá falar de pedir desculpa por não ter protegido a família do cliente e a reparação do erro, como ele já tinha os dados do cliente, ele levou para cada 1 milhão de patrimônio te custa X. Um cliente de um potencial menor, para cada 200 mil te custa Y. E aí o cliente falou isso. Resultado, em menos de 60 dias, ele protegeu mais de 40 famílias. Fez mais de R$30 mil de prêmio mensal de seguro de vida. Ele encontrou comigo no Congresso de Corretores no Rio. E falou, Rogério, eu queria te pedir, né, tirar uma foto com você, te dar um abraço e te agradecer.
porque eu achava que era difícil. E só fazendo isso eu já protegi mais de 40 famílias. O que me chamou detalhe? O que me chamou a atenção na colocação dele? Ele não disse, só fazendo isso eu ganhei tanto de comissão. Ele falou, só fazendo isso eu já protegi mais de 40 famílias. E, consequentemente, em função do propósito que ele teve de ir lá e proteger famílias, consequentemente, ele fez mais de 360 mil reais de prêmio de seguro de vida anual, em menos de 60 dias, focado no propósito dele. Então, é isso, é sobre isso. Essas histórias que você está contando, elas servem muito para tangibilizar isso, né? Dos seguros, explicar para o corretor que está começando, para o corretor que trabalha com outra coisa, que quer ver algum propósito a mais, além do dinheiro, obviamente, que ele vai ter no final do mês, que o seguro de vida é sim uma opção viável para fazer o que a gente chama de cross-sell, não precisa de cliente novo, você já tem cliente, Sim. só trabalha com seus clientes o que você já pode ter de solução diferenciada com esse propósito. Mas você disse uma história, também antes de começar, sobre apartamento, que um corretor ele conseguiu tangibilizar, de novo essa palavra, para o cliente dele, para o investidor, que ele estava quase comprando um apartamento, comprando um seguro. Você pode explicar um pouquinho para a gente? Posso. Esse caso foi lá em Belém, né? Lá no evento da nossa presidente, lá, a Margarete, presidente do Sincor. Ela me convidou para poder bater um papo com os corretores lá para falar do seguro de vida e algumas dicas de abordagem e a importância do seguro de vida e a responsabilidade, como nós estamos falando aqui, do corretor de seguros. Uhum. E aí um corretor, no final, falou, pô, adorei, eu compraria para mim o seguro de vida, eu já tenho umas apólices, vou rever e vou comprar um novo seguro para mim. Mas eu queria te pedir uma ajuda. Eu tenho um cliente meu, ele tem todos os seguros comigo, vários seguros imobiliários comigo, porque ele é um cliente investidor na cidade. Mas assim, ele compra imóvel. Ele não pode ver um imóvel para vender que ele vai lá e compra um imóvel. Compra apartamento, compra um imóvel, porque ele fala que imóvel ninguém vai tomar dele. Que vai ficar para a família, que quem investe em imóvel não erra, e aquele discurso de investidor no mercado imobiliário. Uhum. E eu não consigo vender seguro de vida para ele porque ele falou que prefere comprar um apartamento. Eu falei, então vende um apartamento para ele. Ele falou, mas como assim? Eu falei, qual que é a idade dele? Você pega a idade dele, tipo assim, quanto custa um apartamento, quanto custa R$1 milhão de seguro de vida para ele? Sei lá, R$400, R$600. Então é simples. Chega perto dele e fala, Pepe, quer comprar um apartamento de R$1 milhão pagando R$600 por mês? Ele, investidor, o que ele vai responder? Quero comprar o apartamento. Fala, ok, tá aqui, assina para mim uma proposta de seguro de vida. Porque, na verdade, você está comprando o quê? Um apartamento. Você não vai morar nele, assim como você não mora nos outros que você está comprando. Assim como alguns outros também não estão alugados, não estão gerando renda. Você está comprando um apartamento de R$1 milhão, só a única diferença é que ele não tem endereço fixo. Pagando R$400, porque o dia que você faltar, não é se, é quando, essa chave do apartamento vai ser entregue para sua família. A diferença é que esse apartamento não vai entrar no processo de inventário, vai ter liquidez imediata. Falei, por quê? Porque ele só consegue tangibilizar o imóvel. Então transforma aquele 1 milhão de capital, os 500 mil, 600 mil, no apartamento. Sim. Aí ele falou, vou testar. Aí 2 dias depois ele entrou em contato, falou, Rogério, funcionou. Ele não comprou só um, ele comprou 2 apartamentos de 500 mil na minha mão. Ele comprou 2 apólices de 500 mil. Então, na verdade, ele comprou 2 apartamentos. Falei, se ele entender dessa forma, ele vai dar continuidade na compra de apólices na sua mão. Ele vai querer comprar novos apartamentos. Sim. Porque ele não conseguiria comprar um apartamento de 500 mil pagando R$600 por mês. O apartamento em si. Mas a apólice, sim. E é o único apartamento que, quando ele se for, vai ter liquidez imediata. Vai ter liquidez imediata. Vai ter não liquidez vai entrar no imediata. processo. Né? E ele falou, deu certo, não comprou só um, ele comprou 2. Então ele comprou 2 apólices de R$500 mil. Então é esse ponto. Por isso que eu falei, lá no meu início de atividade profissional, quando eu falei adaptar o seu discurso ao seu cliente. Qual que é o perfil do seu cliente? Então quando eu vou falar com um engenheiro, eu falo de construção patrimonial, eu falo de alicerce financeiro, sabe? De proteção financeira.
Eu faço para ele, falando que eu faço uma analogia de que ele está trabalhando para poder construir o futuro financeiro dele, através de reservas e patrimônio. Mas se ele estivesse construindo hoje uma casa, um prédio, ele começaria por onde? Pelo alicerce e pela fundação. Porque senão, numa tempestade, num tremor de terra, num vendaval, se ele não tivesse essa construção, uma base sólida, podia correr o risco de tudo vir ao chão e ele perder todo o patrimônio, todo o investimento dele. E que na construção da vida financeira dele, do patrimônio dele, ele também tem que ter uma boa alicerce, uma boa fundação. Porque se tiver um tremor de terra, e que tremor de terra que é esse? Uma doença grave, uma internação hospitalar, uma perda de renda por incapacidade temporária ou definitiva de trabalho, uma morte prematura. Então, se acontecer um vendaval desse, se ele não tiver um bom alicerce e uma boa fundação, que é o seguro de vida, ele corre o risco dele e da família dele perder tudo aquilo que foi construído, porque vai vir tudo ao chão. Com certeza. Aí o engenheiro fala, ok, quando eu vou abordar um médico, eu falo sobre diagnóstico. Eu faço uma analogia com ele. Qual que é o seu trabalho com o seu cliente? O seu paciente chega no consultório, você já vai logo prescrevendo e entregando para ele uma medicação ou um tratamento? Não. Você escuta o seu paciente, você entende o porquê que ele está ali, aonde está doendo, qual que é o medo, qual que é o objetivo, eu quero perder peso, eu quero ganhar massa, quero dormir melhor, ou está doendo o meu estômago, ou está doendo a minha cabeça. Aí você pega tudo aquilo que o paciente falou e faz o quê? Um exame. Por que que é o exame? Para ver a condição atual do seu paciente. E pautado no que ele disse e na situação atual, você dá o diagnóstico e prescreve a medicação ou o tratamento. Uhum. O seu paciente, ele pode adotar aquilo que você falou ou não. Ou mesmo buscar uma segunda opinião médica. Concorda, doutor? Concordo. Eu faço rigorosamente a mesma coisa. Só que ao contrário do senhor que cuida da saúde física e mental do seu paciente, eu cuido da sua saúde financeira. Eu preciso compreender qual o seu sonho, qual o seu objetivo, quais são os seus medos, quais os riscos. Analisar a situação atual é entender o que você já tem de seguro de vida, o que você já tem de proteção financeira, o que você tem de reserva de emergência. Se acontecer algum desses riscos hoje, como é que você trataria esse risco? Porque diante do que você falou e daquilo que você possui hoje, eu vou dar o diagnóstico e vou prescrever a solução, que é uma boa apólice de seguro de vida. E aí é uma decisão sua, adotar ou não aquilo que eu estou te propondo, podendo até buscar uma segunda opinião. Entendeu? Entendi. A diferença, doutor, é que eu não vou cobrar pela consulta. Posso começar? E aí o processo vai fluindo. Então é adaptar o seu discurso ao perfil do cliente. Posso dar uma de entrevistador aqui? Claro. Fazer uma pergunta? Vontade. Você não acredita, quer dizer, você acredita que os corretores estão num processo automático muito grande e para que eles parem para fazer isso é uma dificuldade? É tudo muito automático, renovação de automóvel, venda de automóvel, cotado no multicálculo Eu só não acredito como eu tenho certeza. Mas o importante é ele entender que as mudanças são necessárias. Quando eu comecei é completamente diferente de hoje. Eu não estou falando só de mercado, não estou falando só de produtos, de soluções. Eu estou falando de público, do perfil do consumidor. Hoje as pessoas querem contar da sua vida financeira, patrimonial, familiar, sonhos, projetos, cada vez por um número menor de pessoas. Então o corretor tem que entender isso e subir um degrau na sua vida profissional para ser essa pessoa de confiança e capacitada para que seja essa pessoa a escutar aquilo que o cliente está querendo contar. E se ele não fizer, alguém vai fazer. Vou pegar o exemplo aqui. Agente autônomo de investimentos. Quem que era o agente autônomo de investimentos até antes da pandemia? Era um especialista em produtos financeiros. Ele vendia investimentos. Só que aí veio a pandemia. Aí que o agente autônomo financeiro descobriu? Uma novidade. A sociedade descobriu isso também. As pessoas morrem. O meu cliente morre. Porque antigamente pensava que morria só o vizinho e o cliente do outro. Ele entendeu que o cliente dele estava morrendo, porque a família começou a bater na porta dele e falar: cadê o investimento do meu pai, da minha mãe, do meu marido, da minha esposa?
E ele não podia entregar o investimento porque não tinha liquidez. Tinha que passar pelo inventário. Aí ele falou, opa, tem um produto no mercado chamado seguro de vida que resolve o problema de liquidez do meu cliente, da família do meu cliente, alavanca o patrimônio dele e me paga comissão na venda e ainda paga comissão recorrente. Aí ele usou a técnica do Jaqui. A técnica legal essa. Jaqui é cliente de investimentos, eu vou vender seguro de vida. Aí deu certo. Aí ele falou, já que eu estou vendendo seguro de vida, eu vou vender previdência. Já que eu estou vendendo previdência, eu vou vender consórcios. Já que eu estou vendendo consórcio, eu vou vender seguro de automóvel. Já que eu estou vendendo automóvel, eu vou vender saúde, eu vou vender odonto, eu vou vender residência, eu vou vender empresarial. Então, o que o agente autônomo de investimento fez? Ele fez uma virada de chave, uma mudança do mindset, como dizem em Minas, lá do jeito de ver o trem. Né? O que ele fez? Eu vou deixar de ser especialista em produto, que eu era especialista em produto, investimentos, e vou passar a ser especialista em pessoas. Porque pessoas fazem investimentos, pessoas compram seguro de vida, pessoas querem se aposentar com dignidade, pessoas constituem empresa, pessoas têm sonhos, empreendimentos. Então eu deixo de ser especialista num produto, passo a ser especialista em pessoas, porque se eu for especialista em pessoas, eu abro o meu leque de oportunidades para trabalhar diversos produtos. Então um corretor tem que entender que o modelo atual de automatização dos processos não traz benefícios para ele. Pelo contrário, o corretor que não fizer essa mudança do mindset, nesse momento ele não está percebendo, talvez ele não esteja percebendo, mas ele já está crescendo, ele pode até estar crescendo, mas ele está crescendo menos do que o mercado cresce. Daqui a um tempo o mercado vai crescer e ele não vai crescer. E em pouco tempo o mercado vai crescer e ele vai retrair, vai decrescer. Só que quando a gente falava isso há 10 anos atrás, essa mudança demorava anos. Daqui a 2 anos, 3 anos eu posso perceber isso. Não. Hoje não. Hoje é meses ou dias. Hoje é meses ou dias, porque a velocidade das coisas hoje é muito mais rápido. Né? Então, quando ele compreende que é muito simples, eu atendo um cliente de automóvel, aí eu pergunto para o cliente de automóvel, nome, Fábio, estado civil, casado, profissão, empresário. Tem filhos menores? Tenho. Menor de 24? Tenho. Dirigem? Não. E aí eu vou para a próxima pergunta, CEP de pernoite. Isso é o normal de uma corretora de automóvel. Aí quando ele percebe que ele pode simplesmente mudar esse questionário e perguntar, Fábio, casado? Sim. Qual o nome do seu cônjuge? Mariana. Qual a profissão da Mariana? Ela é gestora de marketing. Gestora de marketing de qual empresa? Não, ela tem uma empresa de marketing que atende o mercado farmacêutico. Entendi. Tem filhos? Tenho. Menores de 24? Tenho. Dirigem? Não. Qual o nome deles, Fábio? A Ana e o João. Quantos anos eles têm? 9 e 11. Onde que eles estudam? No Marista. Profissão, Fábio? Empresário. Empresário de qual ramo? Eu sou do ramo atacadista. Atacadista? Qual que é a sua empresa? Eu sou sócio da Vila Forte Atacadista. Olha como é que aqui... Você continua preenchendo mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Mas por que você quer saber todos esses dados? Fábio, você quer o melhor preço, não quer? Quero. Essas informações vão ser importantes para poder buscar uma melhor condição para você. Fábio, esse cliente aqui, nessa corretora, ele nem sabe quem é o cliente. Esse cliente aqui da minha corretora, com esse perfil que eu tracei aqui agora, se for preciso, eu te dou o seguro de automóvel. Por quê? A sua esposa é empresária, dona de uma empresa, certamente tem seguro patrimonial, seguro da empresa, seguro de RC, saúde, odonto, vida dos colaboradores. Você é sócio de uma das maiores empresas do Brasil atacadista, tem frota, tem saúde, tem vida, tem empresarial. Você tem 2 filhos em idade escolar, estudam na melhor escola do Rio, então a educação dos seus filhos é importante para você. Certamente vocês têm um bom padrão de vida e se preocupam em formar reserva para a aposentadoria. Olha o tamanho de oportunidades que eu tenho aqui, simplesmente porque eu mudei o processo de automação que eu estou fazendo na minha corretora. Então é fazer a mesma coisa. Quando fala inovação, geralmente o corretor de seguros, quando fala assim, você precisa implantar inovação na sua corretora.
Aí ele fala, mas eu não tenho dinheiro para poder investir em tecnologia. Não Inovação não tem nada a ver com tecnologia. Simplesmente você fazer essas perguntas, você está inovando. Sim. Você está inovando. Inovar é fazer aquilo que você fazia ou aquilo que todo mundo faz de uma forma diferente, mais eficaz, mais eficiente. É simples assim. Então é só mudar o desenho das perguntas, é só acrescentar. E aí é aquela questão, é se interessar mais por pessoas. É só você se interessar mais pelos clientes que você vai compreender que o trabalho que você faz sentido na vida daquela pessoa, daquela empresa. Sai do automático. Sai do automático, desliga o piloto automático. Desliga o piloto automático. É isso aí. Corretor manual, né? Tem que ser. Vamos fugir do corretor automático. Isso aí. Com foco no cliente. Sempre. Para entender as histórias, porque tudo que o Rogério acabou de trazer para a gente nas perguntas, acrescentando algumas, é o questionário de automóvel. Sim. Só que olhando para a vida do cliente. E não para o produto. E não para o produto. Isso. Não para o produto. O movimento Minha Vida Protegida, como você falou, ele é importante para gerar essa conscientização sobre o seguro de vida. A gente tem até uma mentoria, né, que o Fábio pediu para a gente no marketing fazer, para as redes sociais, que a gente fala com o nosso comercial como tentar trazer para as redes sociais um papo sobre seguro humanizado. Isso. Regionalizado, com os temperos, com as gírias locais. E você é uma pessoa muito boa de humanização, né? Você contou algumas histórias que a gente consegue até ver as histórias que você contou. Uma dica para quem quiser falar de seguro de forma humanizada nas redes ou quiser fazer, como você falou, você pode fazer um lead diferente, algumas perguntas a mais. Alguma dica? Eu acho que esse ponto, lembra dos 3 passos? Sim. Acho que o primeiro passo é você compreender o seguro de vida e os benefícios que o seguro de vida é capaz de proporcionar para a sua vida e para a vida das pessoas e das empresas. É você compreender. Por quê? Porque você tem que pegar a linguagem do mercado de seguros, que é uma linguagem técnica, que é uma linguagem cheia de características, e transformar isso em benefícios, para que as pessoas possam compreender do que você está falando. E é simples. Ninguém quer comprar o seguro de vida. Ninguém quer comprar a cobertura morte. Sim. Mas todo mundo quer comprar dinheiro com liquidez imediata para os filhos estudarem na mesma escola. Dinheiro com liquidez imediata para continuar cuidando dos pais. Eu cuido dos meus pais. Minha mãe tem 87 anos, meu pai tem 87 anos, minha mãe 85. Precisam de cuidados dos filhos. Por quê? Porque se aposentaram com um salário mínimo cada um, porque viveram num país de hiperinflação e sem cultura de formação de reserva. Então eles precisam de cuidados. Então, eu quero comprar não cobertura morte, mas eu quero comprar dinheiro com liquidez imediata para que, na minha falta, os meus pais continuem tendo o cuidado que têm hoje. Que os meus filhos continuem tendo a estrutura. Ninguém quer comprar doenças graves, mas todo mundo quer comprar dinheiro com liquidez imediata para que, se tiver o diagnóstico de doença, possa se dedicar à busca de um tratamento sem se preocupar quem vai pagar as despesas amanhã. Então, o primeiro passo é esse. Eu preciso compreender o seguro de vida para que eu possa falar uma linguagem que atraia o meu seguidor, que atraia, que me busque numa rede social, né? Quem assista o meu vídeo. Então, eu acho que o primeiro ponto é isso. Não dá para poder ir lá gravar um vídeo e começar a falar de morte, sim, de invalidez, de doença, porque isso não vai atrair ninguém. Pelo contrário, as pessoas vão começar e vão sair. Pô, eu não quero morrer, não quero ficar doente, não quero ficar inválido. As pessoas não compram isso. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, você tem que acreditar verdadeiramente nisso. Isso tem que ter feito sentido para você. Né? Eu costumo dizer, por exemplo, até fiz um bate-papo com um corretor amigo meu um tempo atrás, e aí ele falou, pô, mas eu estou tentando visitar aqui os empresários da cidade, falando que é importante proteger os funcionários, que é gerar benefício para o colaborador, para fidelizar o colaborador. Aí eu fui, mas não está dando muito resultado. E aí eu fui conversar sobre a corretora dele. Pô, aí ele tinha funcionário não registrado, aí não dava benefício, não, sabe, era um trabalho. Aí eu falei, cara, se você não cuida dos seus, como é que você quer que o cliente cuide do dele? É verdade. Primeiro passo é, aplica isso no seu dia a dia. Porque só depois que você aplicar no seu dia a dia,
que a sua comercial que for para a rua visitar uma empresa vai falar, eu vou aplicar isso na empresa porque eu tenho isso na minha empresa e acredito. Agora, pô, como é que eu vou lá para fora falar, cara, compra um seguro de vida para proteger a sua família se eu não protejo a minha? Né? Então eu tenho que... são esses passos que são importantes. Agora, eu tenho uma leitura com relação... Eu acho que uma grande preocupação quando fala marketing digital, redes sociais e tal, eu tenho uma preocupação. A minha preocupação é, tem muita gente em rede social que vende os 7 passos para você ficar milionário. Sim, o que mais tem, né? Isso, que mais tem, né? Pô, compra o meu livro aqui, leia o meu livro e você vai, de cada 10 visitas, vai fazer 11 vendas. Ah, peraí, mas quanto tempo você está se dedicando a falar isso na internet? Por que você não está fazendo 10 visitas e fazendo 11 vendas ao invés de estar falando sobre isso na rede social? Cara, é uma coisa desconexa. Aí você puxa lá, quem que é a pessoa? Faz uma busca nas principais seguradoras. O que ele tem de carteira? O que ele vendeu? Que premiação que ganhou? Qual que é o resultado dele? Não tem. E aí o cara tá lá com milhões e milhões de seguidores seguindo aquilo. Né? Para mim, rede social, o Instagram, o LinkedIn. O LinkedIn é uma rede profissional e eu gosto mais do LinkedIn para fazer negócios do que o Instagram, por exemplo. O Facebook, por exemplo. Mas para mim, o Instagram é o cartão de visita antigo. Sim. Quando o Rogério ia lá e batia na porta do médico, aí eu falava e entregava um cartão de visita. Aí quando eu saía de lá, o que ele fazia? Ligava no telefone fixo para saber se a empresa existia, né? Para saber se a empresa existia. Se tivesse o endereço de site, entrava para poder ver se o site, se a empresa existia. Hoje não. Hoje, quando você sai de uma reunião, ele pega lá e fala, Rogério Araújo, ele olha qual que é o seu Instagram e entra em contato para poder verificar se aquilo que você falou com ele tem coerência com o que está ali, com o que você coloca no dia a dia nas suas redes sociais. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que fala assim, eu vou criar um Instagram e vou começar a falar de seguro de vida aqui no Instagram e um monte de cliente, um monte de pessoa, de seguidores vai clicar aqui querendo comprar. E aí não dá certo no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no sexto mês. Aí fala, é difícil. Não é. Assim, para mim, a rede social é posicionamento. É o cliente bater o olho lá. Então, nada substitui você prospectar um cliente, você fazer uma visita, você prospectar todos os dias. Você ser incomodado e falar sobre isso todos os dias com todo mundo. Eu cheguei no aeroporto aqui no Rio hoje, peguei um táxi para poder vir para cá. Tô com o contato do motorista, porque ele me perguntou se eu trabalho com o quê. Eu provoquei essa pergunta. E aí eu falei, eu trabalho com seguros. Seguro de carro? Também, mas meu foco é seguro de vida. Mas como é que funciona o seguro de vida? E aí eu fui perguntando, você tem seguro do seu carro? Tem. Por que você tem seguro do seu carro? Porque você pode se envolver num acidente ou ter o veículo roubado aqui no Rio, é comum. E se você perder o seu automóvel, você para de gerar renda, sua família passa por dificuldade. Sim. Mas se for um acidente que der perda total no carro e você perder a vida, o que adianta a sua família receber a indenização do carro se você não está aqui para trabalhar mais? Aí ele olha no retrovisor e fala, não parei para pensar nisso. Aí eu vou e começo a conversar. Eu falei, você sabia que hoje, com a sua idade, 100 mil reais, para deixar para uma família, você consegue fazer esses 100 mil reais de compra de patrimônio pagando 40, 50 reais por mês? Mas só isso. Eu achava que era caro. Por quê? Porque ele tem um carro que vale 60 mil, 70 mil. Ele paga 8 mil reais. E paga 8 mil reais no seguro. Aí ele falou, só isso. Aí ele falou, mas como é que faz? Eu falei, não, eu preciso ver se é 100 mil que você precisa. Aí a gente precisa conversar um pouco mais. Me dá o seu contato que eu te ligo e a gente bate um papo. Mas você trabalha aqui no Rio? Eu falei, não, eu trabalho em Belo Horizonte. Mas não tem problema, a gente bate um papo online, conversamos. Eu posso atender, eu tenho clientes no Brasil todo. Aí ele terminou aqui, ele falou, toma, meu cartão, você me liga? Eu ligo. Interessante. Então é isso, é você falar sobre isso com todas as pessoas. Eu não posso sentar num táxi e entender que ele está ali trabalhando, gerando renda para levar recursos para casa porque ele tem família e se preocupa com a família e sair daquele automóvel sem cumprir a minha missão de falar com ele a respeito disso. A decisão de compra é dele, mas o meu trabalho eu fiz, que foi alertá-lo a respeito disso. É igual o incômodo que aquele corretor de Cascavel teve em não ter a proteção dele em relação ao filho dele. Isso. Né? E depois ele foi incomodado e foi abordar outros clientes dele e até
encontrar aquele cliente que veio a isso. fatalidade no acidente aéreo. É É incômodo. O corretor ele precisa estar incomodado que tem clientes da carteira dele que confiam nele, porque um cliente contrata um corretor de seguros porque confia no corretor de seguros. E, na verdade, a confiança no mercado de seguros passa pela confiança no corretor. Correto. Muitos não sabem nem qual é a seguradora. Onde é que está meu seguro? Está no Rogério. Isso. Então, o corretor ele já consegue conquistar o que empresas gastam fortunas para ter, que é gozar da confiança. Então, ele tem que estar incomodado que esse cliente confia em mim. O Pepe confia em mim. Como eu não estou protegendo o Pepe em relação à Pandora? Sim. E essa confiança, ela não é de graça. Tem o peso da responsabilidade. E aí eu vou ter que contar aquela historinha do Carlos, o corretor de seguros. 2017, eu estava num evento da FenaPrev aqui no Rio. Aqui no Rio não, desculpa, em São Paulo. Falar sobre seguro de vida. Na plateia só tinha seguradores. Terminei a minha apresentação, chegou até mim uma pessoa, um profissional, e falou, você pode compartilhar um material comigo? Falei, posso. Quando eu olhei no crachá dele, estava escrito lá, Carlos e o nome da corretora de seguros. Falei, engraçado, você corretor de seguros aqui num evento de seguradores? Ele falou, estou buscando conhecimento do seguro de vida, porque aconteceu um episódio comigo, lá na minha corretora, e eu preciso aprender, porque nunca mais eu vou deixar de falar de seguro de vida com o meu cliente. E eu falei, o que aconteceu? Resumindo a história. Ele tinha um cliente, mais de 8 anos de relacionamento, um empresário da cidade que ele trabalha. Seguros da empresa, da casa, do automóvel com ele. Segunda-feira de manhã ele recebe a ligação da secretária desse cliente, comunicando que o cliente tinha se envolvido num acidente no final de semana de automóvel e morrido, perdeu a vida. Ele foi no sepultamento, encontrou os funcionários, conhecia todos os funcionários porque era uma empresa pequena, 16, 18 funcionários, conhecia os funcionários porque frequentava a empresa para fazer os seguros e conhecia a esposa porque ele já tinha ido à casa da esposa, lá do esposo, para poder pegar cheque, assinatura de proposta, essas coisas. Bom, 2 dias depois do sepultamento, no sepultamento a esposa estava com os 2 filhos, uma criança de 2 anos no colo e de mão dada com uma criança de 4. 2 dias depois, essa viúva liga para ele. Carlos, você pode vir aqui em casa? E ele foi. Chegando lá, falou, Carlos, você deve estar achando estranho eu te chamar tão rápido assim. Mas você conhece a história da nossa família. Você sabe que quando eu engravidei do primeiro filho, eu abri mão da minha atividade profissional, ela era dentista, eu abri mão da minha atividade profissional para me dedicar à família e à casa, para que ele pudesse se dedicar 100% à empresa, porque a empresa precisava da presença dele. Agora que meu marido morreu, eu vou ter que assumir as responsabilidades financeiras da casa e da empresa. E eu vou precisar da entrada no seguro de vida dele. Então eu queria saber como que eu faço para dar entrada no seguro de vida dele e onde você fez o seguro de vida dele, porque eu não achei a pólice aqui em casa. Lá na empresa também não achamos. Eu queria verificar onde você fez o seguro dele. E aí ele respondeu para ela, não, ele não fez seguro de vida dele. Ele deve ter feito com o banco. Comigo ele não tem. E ela respondeu, com o banco eu tenho certeza que não tem. Porque quem cuidava da conta pessoa física era eu, porque a conta era conjunta. Eu ia ao banco. E a minha gerente sempre me ofereceu seguro de carro, seguro de casa, seguro de vida, previdência, até da empresa ela queria falar com ele. E todas as vezes que eu falava com ele a respeito disso, a resposta dele era imediata. Seguros não. Seguros eu só faço com o Carlos. Eu só confio nele. Resumo. Final da conversa foi, Carlos, eu não sei quem foi o maior irresponsável nessa história. Se foi você, conhecendo a nossa família, que não fez um seguro de vida para o meu marido, ou se o maior irresponsável da história foi o meu marido, por ter confiado em você. Então por que eu gosto de falar isso quando eu estou falando para você, corretor de seguros? Se amanhã o seu cliente morre, a sua cliente morre, e a família desse cliente, um filho, uma filha, o esposo, a esposa, bate na porta da sua corretora e te perguntar, cadê o seguro de vida do meu pai, da minha mãe, do meu esposo, da minha esposa? Você vai entregar o que para essa família?
Lá na minha corretora só tem 2 opções de entrega. Ou eu entrego uma apólice de seguro de vida, ou eu entrego um termo de isenção de responsabilidade. Esse termo vai dizer o quê? Que eu conversei com você, Pepe, e te orientei a comprar um seguro de vida para proteger a sua família, proteger a sua filha, proteger a educação da sua filha, mas que foi uma opção sua, mesmo diante da minha apresentação, pela não contratação. Interessante. É um ou outro. Ou eu entrego a apólice, ou eu entrego o termo. Aí alguém está perguntando, mas e se o cliente disser, não vou assinar o termo e não vou comprar a apólice? Quando você vai ao médico, o médico te faz a consulta, faz o exame e entende que você tem um problema, te dá um diagnóstico. E aí ele diz para você, você vai ter que tomar tal medicação e fazer tal procedimento. Se você disser ao médico, a medicação eu vou tomar e o procedimento eu não vou fazer, o que ele faz? Assina um termo, me isentando, dizendo que eu disse para fazer o procedimento e você não quer fazer. Porque se acontecer algo com você amanhã, eu tenho que entregar isso para sua família e mostrar que eu não fui negligente e irresponsável. Ok? Ok. Se você disser para o médico, eu não vou assinar o termo, o que o médico faz? Dá um tapinha nas suas costas e fala, meu irmão, então procura outro profissional para te atender. Sim. Então, se for preciso dar um tapinha nas costas do meu cliente e falar, procura outro corretor para te atender porque eu não posso cuidar, já que você não quer assinar o termo e não quer contratar, eu faço. Entendi. Então, esse posicionamento Perfeito. o corretor também tem que ter. Ele não é um vendedor de produtos. A partir do momento que ele se habilitou, ele é responsável pela vida patrimonial, financeira, proteção da família do cliente dele. E se ele não for exercer essa atividade dessa forma, com profissionalismo, ele está colocando a profissão dele em risco, a empresa dele em risco. Porque essa família que bateu na porta e não tem um seguro, ela pode sim te acionar judicialmente e falar, ele cuidava dos seguros do meu marido, da minha esposa, e eu fui consultar e ele não fez o seguro de vida do meu marido, não fez o seguro de vida da minha mãe e do meu pai. E ele pode questionar judicialmente. Sim. Agora, o que vai virar essa ação, só o juiz vai decidir o que vai virar. Pegando o gancho dessa história profunda do Carlos, né, que eu achei muito interessante, como o corretor faz para se inscrever no movimento Minha Vida Protegida? Tá. www.minhavidaprotegida.com.br. É só clicar lá e falar assim, quero ser um multiplicador. Não paga nada por isso. Ele se cadastra e passa a ter acesso a todos os conteúdos, inclusive do ano passado. Então, todas as oficinas, lá tem material de abordagem, material te ajudando a montar uma apresentação, dicas para a sua rede social, para como você montar o seu vídeo, como montar as suas peças, como utilizar as cores que trazem essa harmonia, a harmonização para falar com o seu cliente. Então, lá a gente não fala simplesmente de seguro. Lá tem vários insumos para que você se torne um profissional melhor. E se você quiser contribuir com conteúdo, também pode. É só nos chamar e falar, eu quero participar, quero contribuir com conteúdo, quero contribuir com a minha experiência, quero ser um embaixador do movimento, doar parte do meu tempo e do meu know-how para poder ajudar o nosso mercado, também vai ser bem-vindo. Interessante. Então se inscrevam, quem não está inscrito ainda. E aproveitar que o Fábio está aqui também. Você é parceiro da Capemisa. Quero entender por que você escolheu a Capemisa como parceria, por que você confia na Capemisa, o que você gosta de trabalhar com os seguros da Capemisa. Bom, primeiro eu sou um parceiro que tem que ser puxado um pouco a orelha, que eu preciso ser mais parceiro da Capemisa, né? E o momento é ideal, porque nós temos aí o Capemisa Viva, que é recém-lançado. Que é recém-lançado, inclusive já pedi aqui a minha cotação para contratar a minha apólice, porque eu gosto todas as vezes que uma seguradora como a Capemisa, que se preocupa com as pessoas, que criam soluções inovadoras, eu gosto de experimentar. Então eu tenho algumas apólices vigentes e aqui do Viva vai ser mais uma apólice. Mas o que eu busco na seguradora para ser minha parceira? É esse relacionamento, sabe?
Porque produtos, como o Fábio disse, o nosso mercado tem uma variedade de produtos. Não nos faltam produtos para poder atender os nossos clientes. Eu não preciso ficar esperando, eu vou esperar um lançamento do Universal Life, porque aí eu vou trabalhar com o meu... Não, esquece. Esquece. O nosso mercado ainda tem o básico para ser feito. Não vai ser um Universal Life que vai revolucionar o nosso mercado. É a atitude do corretor que vai revolucionar o nosso mercado. Então a gente já... lembra o seguinte, 80% da nossa base de clientes da sociedade brasileira não vai comprar um produto Universal Life. Ele vai comprar um seguro de vida tradicional, o seguro de 100 mil, 150 mil, 200 mil, o seguro tradicional para proteger o básico da família dele. Simplesinho. Simples. Então, esse é o ponto, né? Então, a gente precisa fazer isso. Então, produtos, a gente tem produtos similares no mercado, a gente tem soluções inteligentes em diversas seguradoras. Mas o que eu busco? Relacionamento pessoal. É entender se aquela companhia de seguros se preocupa com pessoas. Se aquela companhia de seguros vive isso no seu dia a dia. Como ela trata os seus colaboradores, como é que ela trata os seus clientes, os seus corretores. Eu acho que isso é importante. Assim como o corretor de seguros que eu falei, que você precisa cuidar dos seus primeiros, para depois ir para a rua para poder cuidar dos seus clientes, assim também era uma companhia. Né? Então, quando eu estudo a Capemisa, uma empresa que tem mais de 66 anos de mercado fazendo isso, através do Montepio, aí depois com a constituição da Capemisa, 2006, não é isso? 2008. Então, aí quando você olha a raiz da companhia, é uma companhia que mantém um projeto social lindo. Então, se preocupa com a sociedade, não com relação... Tem um propósito, além do ganho financeiro. Então, tem uma sinergia com aquilo que eu faço. Né? Também tem um projeto social, também me preocupo com a sociedade. Rogério teve em Manaus, né? Tive em Manaus. Tive em Manaus conhecendo o projeto lá. E o que me chamou a atenção e o que me chama a atenção na Capemisa, e vou citar o exemplo de Manaus. Eu estava indo para o projeto social, dentro do carro, pegando uma carona, estava o motorista dirigindo, estava com o Laerte e o Jorge. Estava com o Laerte e o seu Jorge dentro do carro. E eu pegando uma carona. Dentro do carro, eles estavam combinando que depois do projeto social, eles iam passar na casa de uma pessoa. E começaram a conversar. Como é que a pessoa estava de saúde. Se ainda estava na cadeira de rodas. Como é que estava a condição de saúde. Se a família estava precisando de algo. E aquilo eu fui prestando atenção, foi me chamando a atenção. Aí depois eu descobri. Sabe quem era a pessoa? Era um ex-funcionário da Capemisa, da região. De muitos anos. De muitos anos. Se aposentou. Que se aposentou. E eles estavam naquela cidade para um congresso, indo para um compromisso, mas com um cuidado de saírem de lá para poder passar na casa de um ex-funcionário aposentado, para poder saber como ele estava, saber como a família estava, e se a família estava precisando de algum recurso financeiro para poder ter dignidade naquele momento, porque ele estava doente. Não é qualquer companhia que faz isso. Não é qualquer empresário que se preocupa com isso. E a gente tem que valorizar isso. A gente tem que valorizar. A gente tem que entender. Capemisa é uma companhia que se preocupa com gente. É uma companhia que gosta de gente. É uma companhia que quando eu preciso falar com o Fábio, eu mando uma mensagem ou faço uma ligação, se ele não puder responder ou atender naquele momento, ele dá o retorno. Então é isso que o corretor de seguros tem que valorizar. Então por isso o Capemisa. Sim. A gente gosta de dizer que a Capemisa é uma empresa feita por pessoas e para pessoas. Para né? pessoas. E como você puxou... E não só falam, né? Sim, É isso, e não só falam. Então, assim, a gente precisa conhecer a história das empresas. A gente precisa entender o porquê das empresas. E não o que é a empresa, ou quem é a empresa. Entender o porquê. Sim. Tem que ter uma sinergia entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Tem que existir isso. A gente gosta de dizer até porque eu acho que é verdade, né? Eu, quando entrei na Capemisa, eu ouvi o discurso do Jorge, que é o nosso presidente, e ele falou sobre essa coisa humanizada que a empresa tem, sobre essa história do Lar Fabiano de Cristo, que foi uma empresa criada para ajudar
o Lar Fabiano. E eu senti, na primeira vez que eu falei com o Jorge, que não era um discurso de LinkedIn, de texto de postagem, Sim. era realmente a verdade por trás da empresa, que é o que norteia as ações da empresa. Eu acho muito interessante. Você falou um pouco do Capemisa Viva, quero trazer de volta o papo de seguros. A gente está falando sobre as tendências, né? Sobre o que o seguro pode ter. O Capemisa Viva, ele é um seguro que permite, né, que você personalize as coberturas que você quer contratar. Ele tem a telemedicina, né, que é essencial para o telecuidado. A pandemia mostrou isso também. E tem muita gente que não tem acesso ao plano de saúde, um seguro de saúde. Eu queria saber de você o que você imagina sobre o futuro do seguro de pessoas no Brasil. Bom, como eu disse, eu acho que o mercado está evoluindo, novas coberturas, novas soluções, está entregando aí um arsenal de soluções para a gente poder trabalhar com os nossos clientes. Mas o grande problema que eu vejo no mercado, mas a gente está conseguindo reverter isso através do movimento, através de algumas ações. A grande dor que eu vejo no mercado é o tal do como. Eu tenho o cliente, eu tenho ferramentas, eu tenho coberturas, eu tenho soluções, mas e o como? Como é que eu converso com o meu cliente? Como é que eu abordo o meu cliente? Eu quero fazer, eu quero vender, eu já entendi que o Vida é importante, fideliza o meu cliente, gera receita nova, gera receita recorrente, pode pagar as minhas contas. Aí eu entendi a questão do propósito, legal, ajudar pessoas, ajudar famílias e ser remunerada por isso. Mas como é que eu começo? O que eu faço? Eu acho que esse é o grande problema, que é uma bola quicando chamado oportunidade. Então as seguradoras que chegar e colocar essa bola para dentro, vão sair na frente. E o que a Capemisa tem feito. O Fábio, eu acompanho o Fábio já há anos, né? Desde quando ingressou aqui na Capemisa. E o Fábio talvez seja, sem sombra de dúvidas, um dos executivos que melhor conseguem levar para o corretor de seguros o como fazer, o como abordar. Você vai num evento que o Fábio está palestrando e ele não está falando de produto. Ele não está falando de cobertura. Ele está mostrando uma oportunidade e está mostrando os caminhos como avançar nesse oceano azul. Esse oceano azul de oportunidades. Esse oceano azul de oportunidades. E o Fábio, a gente vê claramente que ele está ali levando conhecimento para o corretor e com a plena consciência de que aquele conhecimento, muitas vezes o corretor vai utilizar não só para a Capemisa, mas vai utilizar inclusive para outras companhias. Mas ele entende que ele está levando isso, ajudando o corretor a encontrar o como. Então, o que eu vejo é que a gente precisa acelerar esse processo do como. A gente precisa acelerar esse processo do como. Principalmente para o corretor de seguros. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que a sociedade brasileira vai continuar buscando proteção, vai continuar, vai se conscientizar da importância do seguro de vida e compreender o seguro de vida cada vez mais, seja através do corretor de seguros ou não. Então, esse caminho de crescimento, ele não tem como voltar. Eu acho que, fazendo uma analogia, o seguro de vida é como se fosse uma locomotiva que estava precisando se endireitar nos trilhos. Sabe? Estava meio assim ainda, não estava no trilho. Agora não, ela entrou no trilho. E uma locomotiva, quando entra certinho no trilho e começa a imprimir uma velocidade, ela pode ir até lenta, mas ela vai estar sempre aumentando a sua velocidade. O que ninguém vai conseguir fazer é parar uma locomotiva. Sim. É inevitável. Então o corretor tem que entender que ele tem que estar a bordo dessa locomotiva para poder avaliar. Então é assim que eu vejo o nosso mercado. E a gente precisa quebrar as muletas. As muletas aí eu não vendo porque o cliente protege o automóvel e não protege a família, eu não vendo porque é difícil vender, eu não vendo porque isso, eu não vendo porque aquilo. Então é quebrar essas muletas, né? Jogar essas muletas fora e entender que nós temos um mercado de oportunidade e de responsabilidade, que a gente precisa fazer, até por uma questão de sobrevivência, porque se não fizermos, a gente está assinando o nosso atestado de óbito. A gente não vai continuar nesse mercado. Porque alguém vai fazer. Alguém vai fazer. Alguém vai fazer. Se não fizer, acaba e infelizmente nosso programa também está acabando.
Vou pedir para vocês darem um recadinho final. Eu queria começar com o Fábio. Fábio, você podia dar um recadinho final, olhando para a câmera, falando com os corretores, equipe comercial, e falar um pouquinho também do Capemisa Viva, que é um produto novo, para o corretor que quer conhecer esse seguro que é feito para o que a vida tem de melhor. Ótimo. Antes, eu quero agradecer ao Rogério a sua disponibilidade, vir de Belo Horizonte para cá hoje. Quase que não está quente aqui no Rio de Janeiro, né? Quase que não está quente, mas foi ótimo te rever. Foi maravilhoso passar esse dia junto contigo. E muito obrigado pela sua generosidade de vir aqui, bater esse papo. Hoje eu estou realizando um sonho, né? Pepe sabe, Mariana sabe o quanto eu sempre quis trazer você aqui para a gente trocar essa ideia sobre seguro de vida, para prestar esse serviço mesmo para os corretores de seguros. E se quiserem vender Capemisa, estaremos de braços abertos, obviamente, mas que vocês entrem nesse mercado. Porque esse é o futuro de vocês, da corretora de vocês, é onde os clientes de vocês precisarão cada vez mais de vocês. Então, iniciativas como essa, como Minha Vida Protegida, eles servem para isso, para mostrar para o corretor que ele precisa olhar para o cliente, e durante muitos anos ele fez isso, parar de chamar o cliente de um item e chamar o cliente de pessoas. Entender que por trás do item tem uma pessoa e tentar entender um pouco mais dessa pessoa e se oferecer para proteger todas as jornadas de vida dessa pessoa. Seja uma viagem que ela está fazendo e um seguro viagem, seja a realização de um sonho, que seja um consórcio, mas que seja também a jornada de vida com um seguro de vida. Tá? E muito obrigado de coração. Bom, para o corretor de seguros, como eu disse, o seguro de vida é um ato de amor, né? É um ato de amor do cliente que deixa para sua família e um ato de amor seu, de um compromisso com a sua profissão, que você diz que ama, que você diz que admira, que você tem orgulho de ser. Então, o seguro de vida, com o seguro de vida você vai conseguir tornar a sua profissão linda, que é proteger as famílias e ter histórias como essa e se sentir, de fato, um super-herói. Então, não perca essa oportunidade de se tornar um super-herói na vida dos clientes de vocês. Bom, e agora respondendo sua pergunta sobre o Capemisa Viva, relançamos o Capemisa Viva agora em outubro, foi um sucesso no Congresso Brasileiro. E por que no Congresso Brasileiro? Né? Porque o Capemisa Viva foi um produto construído com os corretores de seguros. Eles ajudaram a construir cada uma das jornadas, né, de comercialização e para trazer, tanto para ele, corretor, quanto para o cliente, uma melhor ergonomia, né, uma melhor experiência, para que a gente consiga superar, né, os tabus para a venda e a comercialização do seguro de vida. Então, o Capemisa Viva ele foi lançado agora em outubro, como eu disse. Nossa equipe treinou e impactou 1.200 corretores em 3 dias, do dia 17 ao dia 19. Estamos colhendo esses frutos, né? Ativando, cadastrando, treinando a operação com esses corretores e treinando novos corretores. Temos recebido muitas procuras de corretores para entenderem como é que eles comercializam, porque ouviram falar, porque viram em rede social, porque viram em publicações no mercado. É um produto extremamente customizável. Eu nem chamo de flexível, porque flexível todos dizem que são, né? O nosso é totalmente customizável, porque você não tem amarra nenhuma, né? Você não tem necessidade, obrigatoriedade de contratar nenhuma das garantias que tem no Capemisa Viva. Todas elas são independentes e o corretor tem a possibilidade, como a gente escutou aqui hoje, né? De escutar histórias e entender quais são as garantias que, de fato, fazem sentido para aquele cliente, para aquela jornada de vida, para aqueles riscos sociais que aquele cliente está exposto. Então, essa foi nessa forma que a gente pensou o Capemisa Viva, a gente conseguiu construir exatamente isso. E você, corretor, que quer conhecer um pouco mais do Capemisa Viva, procure uma de nossas sucursais, procure o executivo de conta que te atende para que ele possa te explicar e te inserir nesse mundo maravilhoso do Capemisa Viva. Perfeito, Fábio. Rogério, agora se quiser dar um recadinho final. Perfeito. Bom, Pepe, eu quero agradecer, né, a oportunidade e dizer, Fábio, que o presente é meu. Está entrando aí no mês de dezembro, né? E foi o melhor presente que eu recebi de fim de ano, de Natal, foi estar aqui com você. Você sabe o quanto que eu te admiro, te respeito
E eu acho que nós somos parecidos nesse amor, nesse propósito. Eu brinquei com a Mariana, falei que a diferença só é a conta corrente, né? Porque a sua ainda eu vou tentar atingir alvo, mas é isso, assim, muito feliz de estar aqui com você, de participar desse movimento tão bonito que a Capemisa tem nos proporcionado. E para você, corretor de seguros, o recado não negligencie com o seu futuro, com o seu presente e com a sua família. Você tem que se proteger financeiramente. Seguro de vida é uma ferramenta de planejamento e de proteção financeira. Como eu disse, não é se eu morrer, é quando eu morrer. Então entenda que quando você compra uma apólice de seguro de vida, você está adquirindo um patrimônio. E quando você adquire esse patrimônio de forma antecipada, você ganha a liberdade financeira dos recursos que você produz em vida para usar em vida e viver melhor. E viver melhor quer dizer você ter mais tempo para poder investir naquilo que é mais importante na sua vida, que é o relacionamento com a sua família, com as pessoas que você ama. Faça isso na sua vida. E depois que você fizer isso na sua vida, você vai entender que você não pode negligenciar com a vida do seu cliente, com a vida das pessoas que você se relaciona, porque vai ser instantâneo. Se você fizer esse exercício na sua vida, você vai se sentir incomodado e vai querer contar sobre isso para todas as pessoas do seu relacionamento. E, consequentemente, você vai criar uma carteira maravilhosa, uma carteira que vai gerar uma receita nova e recorrente. E o seu cliente vai pensar o quê? Já que ele cuida daquilo que é mais importante na minha vida, que é a proteção dos meus filhos, da minha família, dos meus pais, ele tem que cuidar do seguro do patrimônio, ele tem que cuidar do seguro de automóvel. E ele não vai discutir mais uma diferença de 80, 100, 120, 150 reais no custo do automóvel dele. Porque passou a ser superficial, passou a ser o segundo plano. Você já cuida do que é mais importante na minha vida. Então, consequentemente, você vai cuidar do patrimônio também. Então é isso, aplique isso na sua vida para poder impactar a vida dos seus clientes. Rogério, muito obrigado. Pepe, prazer, irmão. Foi um prazer imenso receber você aqui na nossa casinha. Esse foi o podcast, galera. Hoje só comigo. Daqui a pouco eu estarei de volta com minha parceira Carol. Mas se você quiser ficar sabendo sobre as redes do Rogério e sobre como encontrar o movimento Minha Vida Protegida, vai estar aqui na descrição do vídeo. Você procura lá que você vai encontrar tudo o que você precisa na descrição. E se você estiver procurando a Capemisa, é só procurar nas redes sociais. A gente está no Instagram, no TikTok, no Facebook, LinkedIn. Pensou rede social, procura ali a Capemisa, que é certeza que a gente vai estar lá. Mais uma coisa que você tem que pensar o Spotify, a gente está? Está no Spotify para você ouvir também. E é isso. Eu sou o Pepe, até a próxima. Fui!